Ei pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Direito e Gestão Condominial, que vai ao ar todas as quartas-feiras no canal Conde TV aqui no YouTube. Oferecimento RS Serviços, referência em atendimento, terceirização, segurança e tecnologia. Se existe uma frase que o síndico vai ouvir o tempo todo, é que ele responde civil e criminalmente pelos seus atos. E essa expressão, repetida à exaustão, acaba criando um estresse mental em quem está principalmente iniciando a profissão, porque, claro, gera um medo e uma insegurança. Mas vem cá, gente, parece que essa frase foi criada exclusivamente para os síndicos, mas não é bem assim não, porque todo e qualquer cidadão, seja no âmbito pessoal ou profissional, é responsável por suas ações e também por suas omissões. Então, independentemente da carreira escolhida, você responderá civil e criminalmente quando atuar em desconformidade com o regramento. E esse ônus, gente, não é exclusivo do síndico. E se tratando de uma afirmação universal, não há por que ficarmos abalados pelo seu conteúdo impactante. O que não significa dizer que você, síndico, deverá menosprezar essa afirmação. Nunca, porque nossas responsabilidades realmente são enormes. Por isso, gente, é fundamental que o síndico conheça os seus deveres. Aliás, esse é o ponto de partida para que você, síndico, consiga exercer uma sindicatura consistente para que você tenha lucidez e também segurança no enfrentamento dos problemas diários que vão ocorrer ao longo da sua gestão. E quando você conhece exatamente suas obrigações, tende a arrumar na direção certa. Nós, síndicos, respondemos civil e criminalmente pelos nossos atos? Claro, respondemos sim, assim como todo e qualquer cidadão. Mas Dani, o que é essa tal de responsabilidade civil? A ideia central aqui se fixa na existência de um dano e no dever de repará-lo. Ou seja, estamos tratando do dever de indenizar. A lei impõe a todos os indivíduos, e inclusive aos síndicos, obrigações positivas, ou seja, de fazer algo, e negativas, de deixar de fazer algo. E quando há uma violação a esses comandos, a própria lei adjetiva o ato como ilícito. E caso esse ato ilícito acarrete danos ou prejuízos a terceiros, fará nascer o dever de indenizar. Pessoal, em termos um pouco mais técnicos, a responsabilidade civil é o vínculo jurídico que une o causador de um dano ao lesado, gerando para este o direito de ser ressarcido pelos prejuízos sofridos e, em sentido inverso, para aquele, o dever de repará-lo. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a ideia ficar bem clara. O Código Civil determina que um síndico deve cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. E o que nós temos aqui, Dani? Nós temos uma lei determinando uma ação, que é uma obrigação positiva de cobrar e impor as multas. O síndico poderia, a seu bel prazer, isentar esse condômino inadimplente de juros e multas? Não, pessoal, porque o dinheiro arrecadado não lhe pertence. E se o síndico não é o dono, dele não pode dispor. Mas e se o síndico simplesmente cobrar o valor histórico, dispensando esses juros e multas? Aqui também ele violará um comando legal e cometerá um ato ilícito. E a atitude desse síndico gerou algum prejuízo para o condomínio? Sim, gerou, porque o condomínio recebeu aquém do que lhe era devido. E qual a consequência, Dani? A consequência é que o síndico poderá ser chamado a ressarcir o condomínio do valor indevidamente descontado. Vocês conseguiram entender aqui a lógica da responsabilidade civil? A responsabilidade civil está diretamente relacionada à forma como você, síndico, exerce suas funções. Se desatender às obrigações que lhe são atribuídas pela lei, ou mesmo pelo regramento interno do condomínio, você, síndico, arcará com as consequências daí advindas. E existem situações também em que o síndico poderá ser responsabilizado por extrapolar os seus poderes.
a atuação do síndico é limitada pela lei e pelo regulamento interno do condomínio. E o seu poder não é de forma alguma absoluto. E ele não pode agir de maneira como bem entender. Então, quando o síndico extrapolar os seus poderes, ele também cometerá um ato ilícito. Dani, me dá um exemplo para eu entender melhor toda essa situação que você está colocando aí. Gente, os exemplos aqui são reais e são retirados de decisões dos nossos tribunais para vocês verem como às vezes os síndicos extrapolam e extrapolam muito. Vamos lá, pessoal! O morador estava guardando alguns bens pessoais, mas quinquilharias no cômodo de gás do condomínio. E o que o síndico fez? Pegou aquela trancalhada toda e vendeu. Gente, a moradora estava errada? Sim, ela estava errada. Mas o síndico podia simplesmente pegar o que não era dele e vender? Claro que não. Nesse caso específico, ele extrapolou com seus poderes. Pessoal, um segundo caso. O síndico elaborou uma lista com os nomes dos moradores inadimplentes e afixou no elevador do condomínio. Os moradores estavam errados? Claro que estavam, porque é dever contribuir para as despesas do condomínio. Mas e o síndico? Ele poderia fazer o que ele fez? Claro que não podia. Ele, mais uma vez, extrapolou com os seus poderes. Gente, nesses dois casos, o síndico foi condenado judicialmente a indenizar os moradores. E aqui nós temos que a responsabilidade do síndico está diretamente ligada ao exercício de suas funções. Se ele desatender as obrigações que lhe são atribuídas pela lei ou pela convenção, ele arcará com as decorrências negativas ou prejudiciais que resultarem. Assim, ao aceitar a função de síndico, ele assume o encargo de bem administrar a massa condominial. E ainda que delegado a administração a terceiros, é seu o dever de supervisionar e fiscalizar as contas e o gerenciamento do condomínio. Logo, se for constatada uma desídia ou uma negligência na administração do condomínio, deve o síndico responder pelos prejuízos que efetivamente deu causa. Então, gente, se liga aqui. Ao ser eleito síndico, você passa a ser o detentor de deveres e o Código Civil elenca de forma exemplificativa 9 atribuições. Mas esse rol não é exaustivo, o que significa dizer que outros deveres podem existir, seja por imposição do regulamento interno do condomínio, seja por deliberação da Assembleia ou como mera decorrência natural do encargo assumido. E é por isso, pessoal, que é fundamental que o síndico conheça a fundo as suas atribuições legais, para assim exercer uma gestão de excelência. Pessoal, eu sou Dani Barleta e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!